Graça e paz, irmãos. Uma alegria diante do Senhor mais esse dia, estarmos aos pés do Senhor, buscando Sua vontade. Gostaria de convidar os irmãos para nós meditarmos em Mateus, capítulo de número 13. A palavra nos fala assim a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ter profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Irmãos, aqui temos na palavra do Senhor 4 tipos de solos, falando do solo do nosso coração. O Senhor trazendo uma parábola, colocando a ênfase no semeador, e Ele mesmo vai explicar essa parábola, dizendo que a palavra que foi, a semente que foi lançada, é a palavra dele que foi lançada nos corações, né? Então, um tempo para nós meditarmos, e nós precisamos ir aos pés do Senhor, para nós analisarmos aonde nós estamos, qual é o solo do nosso coração, né? São 4, mas um só é aquele que vai cumprir com a vontade do Senhor, né? Então, esses outros, eles estão sendo reprovados pelo Senhor, mas algo muito precioso o Senhor fala no verso 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso o Senhor falando, dizendo assim, se você quiser ouvir e quiser mudanças, você tem um caminho. E nós temos um caminho, irmãos. Se o nosso coração não se encontra como essa terra que produziu frutos a 100, a 70 e a 30, o Senhor, nós temos um caminho pela cruz. Andar pelo caminho da cruz significa negarmos os nossos desejos, negar os nossos prazeres, para buscar a mente do Senhor, para que então o Senhor tire tudo essas pedras que há no nosso coração, para que nós possamos frutificar, né? Então eu gostaria de seguir lendo essa parábola, para nós ver algo a partir do verso 10, muito interessante, aquilo que o Senhor mesmo fala. Veja o verso 10 aí. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Então nós precisamos começar a analisar, e nós vimos que o Senhor, Ele sempre, para a multidão, quando Ele pega uma multidão, Ele fala sempre da salvação, sempre da obra da cruz.
né? Agora, quando os discípulos começam a ir para ele, por que que esse verso 11, né, ele fala assim, ó, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino, né? Por que que ele fala isso? Por quê? Porque esses discípulos já haviam crido, né? Eles receberam o Senhor como seu Salvador. Agora, então, eles tinham que prosseguir em conhecer o reino de Deus. Então, o Senhor começa a trazer mais realidade para eles. Agora, por que para a multidão o Senhor não falou dessa forma, né? Vamos entender um pouquinho mais o verso. Então, ele começa a discorrer, falando até mesmo do Antigo Testamento, que o Senhor falou por meios de parábola, mas veja o que ele fala no verso 15. Porque o coração desse povo está endurecido, de maus grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Por quê? Porque o coração do povo estava endurecido. Agora, para aqueles que realmente se aproximaram do Senhor e pediram, Senhor, por quê? Mostra-me. Então ele vai começar a mostrar os mistérios do reino, né? E para a multidão, a gente sempre fica imaginando que toda a palavra que nós lemos é para o mundo, é para as pessoas que estão perdidas. Não, irmãos, é para o mundo lá fora, só tem uma palavra: arrependimento. Arrependei-vos. Então, para o mundo lá fora é a obra da cruz. Agora, para nós que já passamos, que cremos no Senhor, o que o Senhor vai trazer para nós? Os mistérios do reino, né? E isso implica que nós devemos estar atentos naquilo que Ele quer de cada um de nós, né? Então nós precisamos, por isso que a palavra não é para o povo lá de fora, para o mundo, é para nós que cremos, para trabalhar em nós, né? Porque, irmãos, nós vamos analisar esses 4 tipos de solo. Nós vamos poder se identificar com alguns deles. Poucos de nós, né, analisando a nossa vida adequadamente, como nós precisamos ir para o Senhor para que Ele possa tratar conosco, porque nós não estamos com o nosso coração adequado diante do Senhor, né? Então sempre a exortação que o Senhor traz é para nós que cremos, é para os filhos, né? Para que nós estejamos adequadamente diante do Senhor, né? Então o Senhor, a partir do verso 18, Ele vai começar a explicar a parábola que Ele falou, né? Então veja aí: atendei vós, pois, a parábola do semeador, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, veja só, irmãos, ouviu-se a palavra, mas não a recebeu, não creu, né? Porque aqui fala não entendeu a palavra, né? E a palavra de Deus, ela sempre, e aqui nós podemos até trocar não recebeu como não creu, né? Porque a partir do momento em que nós crermos, aí a palavra ela começa a trabalhar em nós. Mas se nós ouvirmos a palavra e não crer nela, o que vai acontecer? Ela vai ficar ali infrutífera e o maligno vem e tira a palavra, né? Ele tira a palavra do nosso coração, para que a palavra não possa frutificar adequadamente,
Então é algo que nós precisamos ver como está a nossa vida. Se nós estamos recebendo a palavra de Senhor e não estamos obedecendo ela, o que pode estar acontecendo? O maligno pode vir, pode estar vindo e tirando ela, para que ela não frutifique. Os irmãos lembram a passagem que o Senhor, que a palavra diz que a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, né? E aí ele dá um exemplo muito precioso. A chuva que rega a terra, ela não volta sem que primeiro ela regue a terra e faça a terra frutificar, né? Para aquilo, então ele fala assim, aqui a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes ela faz aquilo que me apraz. Agora só que tem um inimigo, nós temos um inimigo que pode ir lá e tirar a palavra que foi semeada em nosso coração. Por isso que a palavra precisa vir da mente e descer para o coração, para que então ela possa frutificar para a glória do Senhor, né? E aqui não se refere simplesmente àqueles que ouviram a primeira vez e não creram, não, porque ela diz que a palavra, ela foi semeada, mas se nós não cremos, se nós não tomarmos posse dela, o maligno pode vir e tirar a palavra que está no nosso coração e ficar infrutífero, não obedecermos o Senhor. Quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, o que está acontecendo conosco? Rebeldia. Mas eu não compreendi. Por que eu não compreendi? Porque eu permiti que Satanás tirasse a palavra que foi semeada no meu coração, né? Então, precisamos atentar para esse propósito, para esse cuidado. E se estiver acontecendo isso conosco, temos um caminho de arrependimento aos pés do Senhor, para que então a palavra semeada possa ser frutificada em nós. Amém? O verso 20 vai para outro solo. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, né? Veja só, irmãos, como isso nós precisamos ir aos pés do Senhor, porque nós muitas vezes temos recebido a palavra com alegria, mas logo em seguida, por que vem as perseguições? Por que vem as angústias? Porque nós temos um inimigo que vai querer tratar conosco, querer trabalhar em nós, né? E aí se nós não tiver firmado na palavra, nós não tiver conhecimento do Senhor, uma vida aos pés do Senhor, nós vamos olhar para as dificuldades e vamos desanimar, né? E não vamos ir para o Senhor. Então esse ponto ele é muito sensível no nosso meio. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, no mundo vocês terão aflições, vocês terão perseguições. Ele fala ainda para os discípulos, se o mundo me perseguiu a mim, quanto mais perseguirão vocês, né? Então se alguns me ouviram, eles ouvirão vocês também, né? Então é muito séria essa questão das tribulações, das angústias, né? Porque elas virão em todos nós aqui, todos nós. Irmãos, tem algo que nós precisamos observar. E essas angústias, essas perseguições, a gente muitas vezes vai achar assim, não, nosso país está muito tranquilo, pode vir uma perseguição lá de outro país diante de nós. Irmãos, a perseguição, muitas vezes a angústia, ela vem de dentro da nossa família. Ela começa ali, né?
Ela começa, a gente acha que está longe, mas não está. É por quê? Porque o inimigo não vai trazer uma pessoa estranha, ela vai trazer pessoas do nosso meio. Mas por que isso? Para nos provar, para ver aonde nós estamos, se nós temos confiado no Senhor, se as nossas raízes estão profundas no Senhor ou não, né? Se elas não estiverem profundas no Senhor, nós vamos desistir, né? E a outra questão aqui muito séria também, porque na vida da igreja nós precisamos cuidar uns dos outros, mas tem muitas questões que alguns irmãos ou irmãs andam um pouco, quando chega essa perseguição, elas fogem, né? Não estão junto com os irmãos, vamos enfrentar essa situação junto, vamos chorar junto, vamos lutar junto, né? Então esse é o significado desse solo que o Senhor coloca aqui. Pouca terra nessa passagem, então as raízes não puderam aprofundar. Muitos de nós se encontramos nessa situação e precisamos ir para o Senhor. Senhor, nos dê graça para que nós possamos ter as nossas raízes profundas no Senhor, para que então as adversidades que há no mundo, elas não nos apanhem de surpresa, né? Porque perseguições vêm, termina uma, começa a outra, porque é assim que vai ser a nossa vida enquanto nós estivermos aqui. A Bíblia diz que não é aqui o lugar do nosso descanso. Por que não é aqui? Porque aqui nós estamos num campo de batalha, sabe? Se nós pudéssemos ver espiritualmente as hostes espirituais, nós veríamos que há uma batalha. Anjos caídos e anjos do Senhor lutando, né, nos ares. E nós estamos no meio dessa luta. Demônios nos tentando dia e noite. Ele não pode se aproximar de nós, porque quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. O diabo ele está ao nosso derredor. Então ele só pode lançar suas setas, mas então ele lança as setas de desânimo. E se nós não tiver raiz profunda, nós vamos cair, né? Então precisamos estar atento para aquilo que o Senhor quer falar para nós. Nesse ponto aqui, temos cuidado, né? Vou ler novamente para ver como é sério o verso 20. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, né? Até aqui está tudo tranquilo, mas a profundidade, essa alegria está deslumbrante, mas esqueceu de se aprofundar no Senhor. Aí o que vai acontecer? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Essa alegria é uma alegria superficial, não tem uma profundidade no Senhor. Essa alegria não chega a ser aquela alegria que a Bíblia diz: eu sou a vossa alegria, né? Alegria no Senhor precisa ser o nosso viver. Então o Senhor é a nossa alegria, né? Então, se nós temos o Senhor como nossa alegria, não tem tribulação que vá tirar essa nossa dependência do Senhor, né? E o texto segue: ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, né? Perseguição virá por quê? Por causa da palavra, por causa daquilo que nós confessamos, que Cristo é o nosso Senhor, né? Então se escandaliza, né? O terceiro solo, a partir do verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Irmãos, esse é algo muito sério, essa questão. A fascinação do mundo, as riquezas que há no mundo. Hoje a Bíblia diz que não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há, né? Então as riquezas, a fascinação da beleza desse mundo tem atraído o coração de muitos cristãos, né? Tem tirado a comunhão entre os irmãos, né? E tem deixado infrutíferas essas vidas que têm se colocado nessa condição. Os espinhos, a fascinação, o amor a esse mundo, o trabalho muitas vezes tem tirado a nossa comunhão com o Senhor, né? O Senhor Jesus disse assim: tendo com que comer e com que vestir, estejais contentes. Mas quantos de nós precisamos trabalhar já pensando para daqui a 30 anos, né? Eu estou com 50 e poucos anos e eu já penso para quando eu tiver 70 anos, sabe? Pode ser que amanhã o Senhor venha chamar o Valdeci, e aí? Né? E eu não tiver uma vida aos pés do Senhor, então eu começo a olhar para as belezas desse mundo, e a Bíblia diz que não é aqui o nosso lugar. Nós temos uma pátria celestial, então olhando para o alto, para o Senhor. Não precisamos, irmãos, olhar atento para aquilo que o Senhor quer de nós, e não olhar para as coisas desse mundo. E aí nós temos então um solo adequado, o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Então, irmãos, veja só como nós precisamos ir aos pés do Senhor para que Ele sonde o nosso coração, sabe? Só Ele que pode sondar, só Ele que pode esquadrinhar o nosso coração, né? Para que então Ele possa dar adequadamente o segmento que nós devemos ter, né? Buscando cada dia mais a mente do Senhor, não olhando para a circunstância que nós estamos enfrentando, mas olhando sempre para o Senhor e lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos medos. Então Ele tem cuidado de nós, né? Então nós precisamos que essas poucas palavras sirva de nós podermos avaliar a nossa vida. Aonde é que nós estamos? Qual é o em um desses quatro o nosso coração está. Um desses quatro, né? E o mais adequado, aquele que é aprovado pelo Senhor, está no verso 23, né? Então precisamos ser essa boa terra, onde o Senhor lança a sua semente, a sua palavra, e então ela vai fazer a vontade do Senhor, porque ela vai produzir, né? E nas outras, se tivermos o nosso coração em qualquer uma desses outros solos, nós temos um caminho. Senhor, perdoa-nos. Nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado, né? E podemos ir para Ele com confiança, como diz lá em Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para adentrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, né? Então, que isso sirva, irmãos, de encorajamento para nós avaliarmos as nossas vidas, porque amanhã, logo, se o Senhor não retornar, se o Senhor não vir nos buscar, nós iremos ao encontro dele, né? E não há idade não, muitas vezes a gente fica imaginando assim, o jovem olha para a pessoa mais de idade, como alguns de nós aqui, né? Já diz, mas você já está no fim da vida. Quantos jovens estão indo, né? Nós tivemos um exemplo hoje, né, da Kelly,
congregou conosco, cresceu aqui no meio, no nosso meio, né? E aí, uma pessoa que devia ter uns 30 anos, mais ou menos, né? Foi-se, né? Então, quer dizer, devemos estar todo o tempo preparado para esse encontro com o Senhor, né? Então, que o Senhor se revele a cada um de nós, para nós meditarmos nas nossas casas, aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém?